Fico feliz em ver vocês novamente. Sou eu, Matilde Martins. Aqui eu falo sobre animais e tudo o que está relacionado a eles, tanto os domésticos quanto os selvagens. Eu os amo muito. Se você também ama, inscreva-se no meu canal e não economize nos likes. Agora, vou direto ao tema do vídeo de Olá, hoje. pessoal! Hoje, vamos explorar uma pergunta que intriga muitas pessoas: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Neste vídeo, vou falar sobre a origem e a evolução da galinha, desde seus ancestrais até o que sabemos hoje sobre essa ave tão comum em nossas vidas. Vamos desvendar os mistérios da evolução e entender como a galinha se tornou o que conhecemos hoje. Fiquem comigo e vamos juntos nessa jornada. Curiosidades do mundo animal: ver fichas de galos e galinhas. A evolução da galinha, Gallus domesticus, esta entrelacada com a história da domesticação e seleção artificial, o que resultou em uma ampla diversidade de raças e variedades adaptadas a diferentes propósitos, como produção de ovos, ornamentação e exibição. Ao longo dos séculos, as galinhas deixaram sua marca na cultura, na alimentação e na economia de várias civilizações em todo o mundo. Suas origens e interações com os seres humanos desempenharam um papel fundamental em sua evolução, levando ao desenvolvimento das galinhas que conhecemos hoje. Se você quiser continuar aprendendo sobre a origem e evolução das galinhas, não perca este artigo do Perito Animal, onde contaremos tudo sobre isso. Também lhe pode interessar: origem e evolução dos animais. Origem das galinhas. A origem das galinhas remonta às camadas mais antigas da história evolutiva. Essas aves, pertencentes à família Phasianidae, assim como todas as aves, têm suas raízes em aves pré-históricas que viveram durante a era dos dinossauros. As aves são descendentes de um grupo de dinossauros teropódes, especificamente da linhagem dos maniraptores, que eram os carnívoros bípedes, incluindo espécies famosas como o Velociraptor e o Tyrannosaurus rex. No entanto, as galinhas não descendem diretamente do Tyrannosaurus rex ou de qualquer outro dinossauro em particular, mas compartilham um ancestral comum que viveu naquela época que ainda é desconhecido. Um dos exemplos mais notáveis de aves pré-históricas que compartilhavam características com as aves modernas é o Archaeopteryx. Essas aves viveram durante o período Jurássico, cerca de 150 milhões de anos atrás, e tinham características tanto de dinossauros teropódes quanto de aves. O Archaeopteryx possuía apenas asas rudimentares e dentes, o que o torna um importante elo de transição entre os dinossauros e as aves. À medida que o tempo avançava, as aves evoluíam e se diversificavam em várias formas e tamanhos, dando origem a uma ampla variedade de espécies. As galinhas modernas, pertencentes ao gênero Gallus, são aves domesticadas que foram criadas seletivamente para a produção de carne e ovos. Embora elas não descendam diretamente do Archaeopteryx ou dos dinossauros teropódes mais famosos, elas compartilham um ancestral comum com eles na linhagem evolutiva das aves. Como mencionado, a evolução exata desse tipo de ave ainda é desconhecida. Origem das galinhas domésticas. A relação entre as aves e os seres humanos começou a se desenvolver em tempos antigos, quando aves selvagens foram capturadas e mantidas devido à sua utilidade como fonte de alimento. Diferentes culturas antigas em várias partes do mundo desempenharam um papel na domesticação incipiente dessas aves, marcando o início de sua interação com os seres humanos. Ao longo dos séculos, a seleção natural e a criação seletiva moldaram o curso evolutivo das galinhas. Características desejáveis como tamanho, produção de ovos e resistência a doenças foram moldadas por meio da criação direcionada, resultando em uma diversidade de raças e variedades adaptadas a diversos fins. As galinhas não foram apenas uma fonte crucial de alimento em muitas civilizações, mas também desempenharam um papel na cultura das sociedades. Evolução das galinhas. Desde seus antecessores pré-históricos até as diversas raças domesticadas que conhecemos hoje, as galinhas passaram por um processo evolutivo que reflete tanto a influência da seleção natural quanto a intervenção humana por meio da criação seletiva. A jornada evolutiva das galinhas começou com aves pré-históricas que habitavam regiões da Ásia e da África. Esses ancestrais, ao longo de milhões de anos, desenvolveram características que seriam fundamentais para a espécie que eventualmente se tornaria a galinha doméstica. Essas adaptações incluíram a crista carnuda na cabeça e uma estrutura corporal adequada para a vida terrestre.
Com o tempo, as interações entre as aves e os seres humanos levaram à domesticação incipiente. Culturas antigas começaram a criar e manter galinhas por seus ovos e carne. A seleção natural também desempenhou seu papel, favorecendo as aves com características que as tornavam mais adequadas para a vida ao lado dos humanos. Isso marcou o início de uma relação entre essas aves e as comunidades humanas. No entanto, o momento crucial na evolução das galinhas veio com a criação seletiva. Ao longo dos séculos, os seres humanos começaram a criar galinhas com características específicas. Foram selecionadas aves que produziam mais ovos, eram maiores ou tinham carne mais saborosa. Esse processo levou à diversificação das raças de galinhas, cada uma adaptada para atender a necessidades específicas. Em tempos mais recentes, a genética permitiu acelerar o processo de criação seletiva e a criação de raças especializadas. Hoje, existem galinhas especificamente criadas para a produção de carne, ovos, exposições e companhia. A evolução das galinhas continua, à medida que criadores e cientistas trabalham para aprimorar suas características e adaptações a um mundo em constante mudança. Imagem, BBC. Com como nasceu a primeira galinha? A pergunta sobre a origem da primeira galinha é interessante e levanta um dilema conhecido como o dilema do ovo e da galinha. Em termos evolutivos, a distinção entre espécies geralmente é gradual e não ocorre em um único indivíduo ou geração. No caso das galinhas, a evolução e o resultado de mudanças cumulativas ao longo do tempo. A resposta a essa pergunta é esta em um processo gradual de evolução e mudança genética ao longo das gerações. A especiação, ou o surgimento de uma nova espécie, geralmente ocorre devido a pequenas mutações e alterações no DNA que se acumulam ao longo do tempo. Essas mudanças genéticas são transmitidas através da reprodução e podem se acumular em uma população ao longo de muitas gerações. No caso das galinhas, a espécie Gallus gallus domesticus que conhecemos hoje evoluiu gradualmente a partir de aves ancestrais que viveram em regiões da Ásia e da África. Conforme as populações dessas aves enfrentaram diferentes pressões ambientais e mudanças em seu habitat, pequenas mutações genéticas podem ter conferido vantagens seletivas. Ao longo do tempo, essas mutações acumuladas podem ter levado a diferenças significativas nas aves que eventualmente se tornariam galinhas. E é importante notar que não houve um momento em que um indivíduo que não era uma galinha deu à luz a um indivíduo que era. Em vez disso, houve uma série gradual de mudanças genéticas e evolutivas ao longo de muitas gerações que eventualmente levaram à formação da espécie que conhecemos como a galinha hoje. Agora que você tem um resumo da evolução da galinha, pode estar se perguntando por que elas não voam, uma vez que descendem de aves pré-históricas. Discutimos isso neste artigo: por que a galinha não voa? Como e quando surgiram as raças de galinhas? As primeiras evidências da domesticação de aves semelhantes a galinhas remontam à antiga China aproximadamente a 8.000 anos. Acredita-se que a domesticação precoce de aves na China, como o fazão verde ou galo asiático, Gallus gallus, seja precursora das galinhas modernas, Gallus gallus domesticus. Essas aves iniciais tinham algumas características. Ao longo dos anos, a criação seletiva levou à expansão e ao desenvolvimento de características específicas que eventualmente levaram à formação do que hoje consideramos como raças de galinhas. Portanto, as raízes das raças de galinhas como as conhecemos hoje, estão nas antigas práticas de criação de aves na China, há milhares de anos. Essas práticas estabeleceram a base para a diversificação e evolução das galinhas domésticas ao longo do tempo. Se pretende ler mais artigos parecidos a quem veio primeiro? Origem e evolução da galinha, recomendamos que entre na nossa categoria de curiosidades do mundo animal. Bibliografia Al-Nasser, A. Al-Khalaifa, H. Al-Safar, A. Khalil, F. Al-Balou, M. Hageb, G. Andan Machali, M. 2007. Overview of Chicken Taxonomy and Domestication. World Poultry Science Journal, 63, 2, 285, 300. Dori, N. Doanginda, M. Andan Fazuk, Y. 2012, Genetic Characterization of Bhutanese Native Chickens Based on Analysis of Red Junglefou, Gallus 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 and Gallus gallus. Spadecieus, Domestic Southeast Asia and Commercial Chicken Lines, Gallus gallus domesticus.
Genetics and Molecular Biology, 35, 603-609. Miau, YW, PEN, M. S, U, G, S. Oyan, Y, N. Yang, Z. Y, U, N. Andan, Zan, Y, P. 2013. Chicken Domestication, Updated Perspective Based on Mitochondrial Genomes. Heredity, 110, 3, 277 a 282. Voldequirus, HS, Andan de Andrea, A. C. 2017. Early Evidence for Domestic Chickens, Gallus domesticus, in the Horn of Africa. International Journal of Archaeology, 27, 3, 329, 341. E assim, chegamos ao final da nossa jornada sobre a origem e evolução da galinha. Através de evidências científicas e estudos históricos, descobrimos que a galinha moderna é o resultado de um longo processo evolutivo, que começou com aves ancestrais há milhões de anos. A questão de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, nos leva a refletir sobre a complexidade da vida e as interconexões entre as espécies. Esperamos que este vídeo tenha esclarecido suas dúvidas e despertado sua curiosidade sobre o fascinante mundo das aves. Obrigado por assistir e até a próxima!